Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e tô aqui hoje pra gente falar sobre o fracasso, não tem outra palavra para definir, é fracasso da estreia de Hélio, a nova animação da Pixar, que se tornou a pior estreia da história do estúdio clássico tradicional pelas suas animações. E não é só isso, sempre que eu analiso números aqui no canal, falo de mercado, falo de questões de bilheteria, de comportamentos da indústria, é interessante tentar analisar de uma forma um pouco mais profunda o que isso representa. E no caso desse fracasso de Hélio, eu acredito que represente uma confirmação de comportamentos da indústria e eu diria até muita coisa para a gente lamentar, para a gente que gosta de cinema acabar lamentando. Eu vou tentar explicar por que nesse vídeo. Hélio é um filme que custou cerca de 150 milhões de dólares, ou seja, teve um orçamento até que considerado bem elevado, né? Estreia num momento bem complicado, é importante falar isso porque pega o fim de semana de estreia de Extermínio à Evolução, por exemplo, que é um filme aguardado, que performou bem. Eu já tenho crítica desse filme aqui no canal, por sinal. E pega também outros filmes que têm feito sucesso, como é o caso principal aqui de Como Treinar Seu Dragão, que estreou semanas anteriores e está performando muito bem, segue liderando as bilheterias. Então era um fim de semana de muita concorrência para Hélio, só que mesmo assim ficar em terceiro lugar não é só por ter ficado em terceiro lugar, os números são realmente muito negativos. Como eu comentei, custo de 150 milhões de dólares e o filme abriu no fim de semana no mundo inteiro com 35 milhões de dólares de bilheteria. Na América do Norte, né, chegou a apenas 21 milhões. Então é um fim de semana que ficou, uma estreia que ficou realmente muito abaixo do que era projetado. Se projetava no mínimo 25 milhões, de 25 a 30 milhões na América do Norte, segundo comenta a imprensa especializada. Lembrando que ao final de um filme, assim, não existe exatamente um consenso, mas quando o filme chega no final do seu período no cinema, espera-se que ele tenha de arrecadação pelo menos ali duas vezes e meia do que ele custou. E não está indicando que isso vai acontecer com Hélio. E isso é preocupante porque revela um pouco das tendências de mercado que a gente tem visto não só na Pixar, como na Disney como um todo, mas e na indústria como um todo, né? Que é de apostar realmente cada vez mais em menos história, cada vez mais em menos ficou engraçado, mas apostar cada vez mais em histórias que não são originais e sim continuações de histórias consagradas e remakes. A gente tem o caso, por exemplo, agora do próprio Como Treinar Seu Dragão, né, que agora é um remake em live action, que arrecadou já, ficou no primeiro lugar ainda nos Estados Unidos, na América do Norte, arrecadando 37 milhões e já arrecadou mais de 350 milhões globalmente. O que confirma essa tendência dos estúdios de fazer cada vez mais isso. Lilo e Stitch foi um sucesso avassalador, também um remake live action, né, de um filme consagrado da Disney. Então, isso confirma uma tendência de uma dificuldade que a gente vai ter cada vez mais de ver histórias originais. É muito fácil se colocar na cabeça de um executivo de estúdio que vê que remakes, continuações, como por exemplo o caso do ano passado do Divertidamente 2, que vão lá e performam muito bem, e quando se aposta numa história original, a resposta do público não é nada boa. Então, para gente que gosta de cinema, que quer ver cada vez mais histórias, quer ver a criatividade, no caso aqui de um estúdio consagrado por isso, que nos trouxe histórias originais como Toy Story, como Os Incríveis, enfim, tantos outros, produzindo novas histórias. E aí, quando uma delas acaba sendo feita, o impacto de bilheterias é realmente muito, muito baixo. O que se explica essa crise de criatividade, né, na indústria como um todo, mas especificamente aqui na Pixar, né, tão consagrada pelas suas animações, que faz tempo que não emplaca um filme original nos cinemas, né, que teve sucesso do Divertidamente 2 ano passado, mas era uma continuação também, não representa exatamente uma tendência do que tem sido o estúdio nos últimos anos, né. Eu gostaria de deixar a reflexão e apontar uma que os especialistas têm sugerido. Existe um movimento, principalmente durante a pandemia, de uma normalização de lançamentos da Pixar, né, da Disney, enfim, direto no sistema de streaming do Disney Plus. Foi o caso do Red, né, O Crescer é uma Fera, e Luca, filmes que se esperava que seriam lançados no cinema e por conta da pandemia acabaram indo direto para o streaming. Teria acontecido aí uma normalização por parte do público de aguardar esses lançamentos direto em casa,
perdendo assim a questão de ir aos cinemas para ver uma nova grande animação? Não sei, é uma das sugestões, é uma das possibilidades que são apontadas pelos especialistas, né, que acompanham as bilheterias. Eu acredito que possa haver sim uma movimentação, uma explicação nisso, mas realmente deixa o questionamento. Por que a gente não vê mais tantos filmes originais e por que os novos filmes que surgem não são acompanhados de um movimento de público? E, por fim, né, o que existe de esperança para Pixar com relação a Hélio e também com relação à indústria de ter novos filmes, enfim, da gente não ver essa crise de criatividade se confirmando, é que, por exemplo, com Hélio aconteça o que aconteceu com Elementos, né, em 2023, um filme que também abriu muito mal, foi uma das piores aberturas da Pixar na história, arrecadou menos de 30 milhões também no seu fim de semana de estreia, mas conseguiu se recuperar, chegando a quase $500 milhão globalmente. Houve um movimento de público e tal, que é até inclusive difícil de ser explicado, assim, que realmente surpreendeu, mas que acabou fazendo o filme se recuperar e tal, e não ser esse fracasso. Será que o mesmo vai acontecer com Hélio? Eu não sei. Quero saber o que vocês acham, mas me preocupa muito essa crise criativa mesmo que está acontecendo, e cada vez que um filme original não confirma uma expectativa de bilheteria, essa minha preocupação aumenta, porque mais vai lá e confirma o que os estúdios têm acreditado de cada vez mais apostar em remakes live actions, em continuações, em trazer filmes que foram sucesso em algum outro momento, que não é uma coisa que eu sou necessariamente contra, eu só acho que é muito complicado quando a gente passa a ver uma tendência de se fazer apenas isso. Então quero saber muito o que vocês acham sobre isso, comentem aqui embaixo, era isso que eu tinha para dizer hoje, até o próximo vídeo e tchau!